Doutor Vitor Simão está chegando já aqui no nosso programa para falar sobre o quê? Vou deixar você apresentar a nossa temática oficialmente depois da abertura do quadro. Boa noite. Boa noite, né? Teve uns contratempos aí, mas agora deu certo. Então, apesar da brincadeira, né? O tema de hoje é um pouco sério, né? E nós vamos falar sobre essa polêmica, né? Que está gerando aí sobre o julgamento do STF sobre uma possível descriminalização do porte de drogas para consumo próprio, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. Muito bem. Deixa eu começar já nesse assunto, mudar aqui inclusive o nosso roteiro, eu adoro assim improvisar. O que está sendo analisado pelo STF é a questão do porte e não do tráfico em si, não é um liberou geral, né? Exatamente, Jefferson, né? O que está sendo colocado em pauta, né? O que inclusive é hoje, né? Está sendo julgado hoje. Não sei se já começou, né? Não tivemos essa informação até iniciarmos aqui, mas vai ser julgado hoje. O pessoal lá gosta de trabalhar de madrugada às vezes também, né? Então, o que está sendo julgado é justamente isso. Não é a venda. Então, não vai ser um liberou geral. É a posse ou o porte para consumo próprio. Então, não é o crime organizado, é aquele velho usuário ali. Muito bem, ciente já dessa informação, vamos lá ao que interessa. Qual a diferença do tráfico para a posse e porte da droga? Pronto. Jefferson, então, a diferença entre o tráfico, né, e o porte ou a posse de drogas está justamente na redação dos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Então vamos lá. A posse ou porte de drogas, né, ele está disposto no artigo 28 da Lei de Drogas, né, que eu acabei de falar, e diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, esse é o posse, a posse ou o porte. Já o tráfico está descrito no artigo 33, né, dessa mesma lei, e diz o seguinte: importar, exportar, remeter, reparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Então, essa é a diferença legal, né, que diz o texto da legislação sobre a posse, né, e o porte e o tráfico de drogas. Muito bem. Em relação ao tráfico, qual é a punição prevista pelas nossas leis? Bom, então vamos lá. O tráfico de drogas, né, é o artigo 33 da Lei de Drogas, né, a Lei 11.343 de 2006 diz o seguinte, que a pena para quem comete o tráfico de drogas, né, é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multas. Então, é uma pena bem severa aí, né? Traficou de 5 a 15 anos aí guardado. Muito bem. A preço de hoje, analisando como é que funciona a nossa legislação atual, ter uma certa quantidade, vamos lá, vou citar inclusive um entorpecente aqui, da maconha, a pessoa não fica preso. Por que é que não fica preso? É crime, não é crime? Pronto, perfeito, Jefferson. Então, por que uma certa quantidade não fica preso? Porque aí vem a questão do artigo 28. Né? A pena para o artigo 28 da Lei de Drogas, né, ela prevê o seguinte, que é justamente a questão da posse ou do porte. Né? É uma pena mais branda. Então, não prevê prisão, né, detenção, mas prevê o seguinte, inciso 1º, né, do artigo 28, advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2º, prestação de serviço à comunidade. Inciso 3º, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, diferente do artigo 33, é uma pena bem mais leve, né? Não incorre prisão, mas se você traficar, aí de 5 a 15 anos. Mas a posse, né, o usuário, vamos dizer assim, não tem pena de prisão prevista, mas tem essas penas socioeducativas. Mas não deixa de ser crime por isso, né? Não deixa de ser crime. Inclusive, a questão em pauta julgada pelo STF é justamente essa. É a descriminalização, ou é a inconstitucionalidade desse artigo 28.
E claro, que seria ideal que o Congresso estabelecesse uma lei, né, julgando essa questão. Mas como o Congresso até hoje não quis tratar sobre o assunto, fica para o Judiciário, que foi inclusive um processo iniciado lá em 2009, um mecânico que já cumpria pena por porte ilegal de arma de fogo, salvo engano, e na cela dele foi encontrado 3 gramas de maconha. Então ele foi, né, prejudicado justamente por isso, porque foi encontrado 3 gramas de maconha na cela dele, que é considerado crime. Então ele voltou a ser preso novamente. Como você já nos respondeu, inclusive, sobre a punição, né, para posse, queria saber de você, caso o STF considere essa descriminalização da posse, né? O que é que vai mudar perante a lei que funciona hoje? Bom, então caso passe isso no STF, né, caso os ministros votem a favor da descriminalização da posse e do porte de drogas para consumo próprio, então esse pessoal que está preso hoje, né, aguardando julgamento, ou então que foi submetido aos termos desse artigo 28, vai haver muito processo que vai ter que ser reanalisado e vai beneficiar muita gente que está presa hoje, né, que está aguardando o julgamento, ou que foi condenado, enfim, vai beneficiar muita gente. Infelizmente hoje, a questão da superpopulação carcerária, muitas vezes é por essa questão de posse ou porte de drogas. Por quê? Porque como na lei não determina que quantidade é posse e que quantidade é tráfico, fica a cargo de quem? Do delegado. Então, qualquer pessoa hoje que seja apreendida com qualquer quantidade de droga que seja, como a lei não discrimina, fica sujeito do delegado dizer se foi só usuário, né, se era só posse, ou se ele estava traficando. E o que é que acontece muitas vezes? Que aumenta essa população carcerária. O delegado, né, a autoridade policial, coloca lá como tráfico. Então, essa questão de estabelecer uma quantidade mínima, né, ou máxima para que seja considerada posse ou tráfico é de suma importância, que é isso que a gente padece de ter uma lei, ou a decisão do STF pode se debruçar sobre isso, né, estabelecer a quantidade para que tenha essa diferença do que realmente é a posse ou porte e o que realmente é o tráfico de drogas. Muito bem, nós falamos sobre este assunto que está sendo debatido, inclusive, neste momento pelo STF, ou daqui a alguns minutos, quem sabe algumas horas. Vitor, obrigado pela sua participação mais uma vez. Deixar, se você quiser acrescentar mais uma informação sobre essa temática, fica à vontade. Claro, com certeza. Vamos acrescentar só o seguinte, é importante ressaltar, né, como eu falei, o processo ficou para julgamento em 2015, né? Foi autorizado em 2018, mas por questões de briga política, vamos dizer assim, né, com o antigo governo, né, o governo Bolsonaro, o STF não colocou em pauta para julgamento durante esses anos, então só foi colocado agora. E já aconteceu o seguinte no decorrer do processo. 3 ministros já se posicionaram a favor da descriminalização da posse, né, ou porte de drogas para o consumo próprio. Sendo eles o relator, que é o ministro Gilmar Mendes, ele votou, né, que seja descriminalizado e para qualquer tipo de droga. Votaram também o Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, né, que eles votaram para que seja descriminalizado o porte de drogas para consumo próprio apenas para a maconha, que no entender deles é uma droga mais leve, vamos dizer assim. E uma informação importante é que o próximo a votar, que está previsto para votar, é o ministro Alexandre de Moraes. Muito bem, o famoso Xandão, né? E tem que respeitar, rapaz, o ministro. Vitor, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Você viu que hoje eu, inclusive, né, vim engomadinho assim, igual você, para fazer jus aqui, parecendo 2 pares de jarros. 2 pares de jarros? Tá certo, você está dizendo, você tem essa autoridade. Muito bem, então até a próxima semana, não é isso? Até a próxima semana, Jefferson. Até a próxima semana, você de casa. E eu queria pedir só um adendo. A Rocha. Eu queria parabenizar, inclusive hoje saiu o resultado da 2ª fase do exame da OAB, né, que é aquele exame que o bacharel em Direito faz para se tornar advogado. E até onde eu fiquei sabendo, 2 amigos meus foram aprovados, né? Então eu queria parabenizar aqui meu amigo Breno Firmino, lá de Maturéia, e minha amiga Ana Cecília, aqui de Patos. Parabéns aí
e daqui a alguns dias vão compor aí as fileiras da advocacia paraibana, né? Então, meus parabéns, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado à TV Sol e até a próxima semana.